Eles são os verdadeiros titãs do reino animal. Criaturas imponentes que, com seu porte majestoso, desafiam nossa imaginação e nos fazem sentir pequenos diante de sua presença. Estamos falando dos 7 maiores touros do mundo, gigantes que ultrapassam 1 tonelada e se erguem como montanhas vivas nas fazendas e arenas ao redor do planeta. Hoje, vamos conhecer os 7 exemplares mais impressionantes já registrados, suas histórias extraordinárias e os recordes que estabeleceram. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo destes colossos bovinos, que redefiniram os limites do que consideramos grande. O Labirinto 8 Gigante começou. Chianina Doneto. Nossa jornada pelos gigantes bovinos começa na pitoresca região da Toscana, Itália, berço da imponente raça Chianina. É lá que encontramos nosso 7º colocado, o lendário Doneto. Este magnífico exemplar italiano não é apenas um touro, é um monumento vivo à grandiosidade que a natureza pode alcançar. Doneto se destacou mesmo em uma raça já conhecida por seu tamanho excepcional. Com impressionantes 1,85 metros de altura na cernelha e pesando mais de 1.700 kg, ele facilmente ultrapassava a altura de um homem adulto. Sua estrutura óssea robusta e musculatura definida criavam uma silhueta que inspirava tanto admiração quanto respeito. A história de Doneto está profundamente entrelaçada com a tradição pecuária italiana. Nascido em uma fazenda tradicional nos anos 1950, ele rapidamente se tornou um símbolo de orgulho nacional. Em uma época em que a Itália buscava reconstruir sua identidade após a Segunda Guerra Mundial, Doneto emergiu como um embaixador da excelência italiana na criação de gado. O que torna a raça chianina particularmente fascinante é sua linhagem antiga. Acredita-se que estes bovinos brancos gigantes já eram criados pelos etruscos há mais de 2.000 anos. Registros históricos mostram que foram utilizados como animais de sacrifício em cerimônias romanas e, posteriormente, como bois de trabalho devido à sua força extraordinária. Doneto não apenas estabeleceu recordes de tamanho, mas também contribuiu significativamente para o melhoramento genético da raça. Seu DNA superior foi preservado através de programas de reprodução cuidadosamente gerenciados, perpetuando suas características excepcionais em gerações futuras. Hoje, a imagem de Doneto permanece como um testamento à grandiosidade da raça chianina, inspirando criadores em todo o mundo e lembrando-nos que, às vezes, a realidade pode superar a ficção quando se trata dos extremos da natureza. Viu só que gigante? E só vai aumentar. Antes de continuar, se você ama esse universo do mundo animal, curta este vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado. E bora pro próximo gigante. First Dimension. Cruzando o Atlântico, chegamos aos vastos campos da América do Norte, onde nosso 6º colocado fez história no mundo da pecuária. First Dimension, um extraordinário exemplar da raça Angus, revolucionou os padrões do que se considerava possível em termos de tamanho e qualidade genética. Diferente da brancura imaculada de Doneto, First Dimension exibia o característico pelo negro e brilhante da raça Angus. Sua estrutura corporal impressionava não apenas pelo peso que ultrapassava 1.600 kg, mas pela distribuição harmoniosa dessa massa. Com uma musculatura excepcionalmente desenvolvida e uma postura que emanava poder, ele se destacava mesmo entre os melhores exemplares de sua raça. O impacto de First Dimension na indústria de gado de corte foi nada menos que revolucionário. Em um mercado onde cada característica genética pode significar milhões de dólares em produtividade, este touro representava o santo graal. Tamanho extraordinário combinado com eficiência alimentar e qualidade de carne superior. O valor de seu material genético atingiu patamares astronômicos. Uma única dose de sêmen chegou a ser comercializada por valores que ultrapassavam $1.000, um preço que criadores estavam dispostos a pagar pela promessa de descendentes excepcionais.
Registros mostram que alguns de seus filhotes foram vendidos em leilões por centenas de milhares de dólares, estabelecendo recordes na indústria. Histórias circulam sobre fazendeiros que investiram suas economias de vida para adquirir descendentes de First Dimension, apostando no retorno que esses animais trariam. Na maioria dos casos, o investimento se provou acertado, com seus descendentes dominando exposições e competições por toda a América do Norte. O legado de First Dimension transcende seu tamanho físico. Ele redefiniu os objetivos de seleção genética e elevou os padrões da raça Angus globalmente, provando que tamanho excepcional e qualidade superior não são características mutuamente exclusivas. Blossom's Big Boy. Nas vastas pradarias canadenses, onde o clima rigoroso forja animais de excepcional resistência, encontramos nosso quinto colocado. Blossom's Big Boy, um magnífico exemplar da raça Charolais, destacou-se não apenas por sua altura impressionante, mas também por seu comprimento extraordinário que desafiava as proporções normais. Este gigante de pelagem branco-creme alcançou 1,82 metros na cernelha, mas o que realmente impressionava era seu comprimento corporal de quase 3 metros da cabeça à base da cauda. Quando em movimento, Big Boy parecia interminável, como uma onda branca de músculos fluindo pelos campos canadenses. Seu peso ultrapassava facilmente 1.650 kg em sua fase adulta. A contribuição de Big Boy para o melhoramento genético da raça Charolais foi inestimável. Descendente de linhagens francesas cuidadosamente selecionadas, ele representava o ápice de décadas de aprimoramento genético. Criadores de todo o hemisfério norte buscavam seu material genético para introduzir características de crescimento acelerado e estrutura óssea superior em seus rebanhos. O que tornava Big Boy particularmente notável era o contraste entre seu tamanho colossal e seu temperamento surpreendentemente dócil. Tratadores relatavam que, apesar de suas dimensões intimidadoras, ele demonstrava a gentileza de um animal muito menor, permitindo até mesmo que crianças se aproximassem durante exposições, sempre sob supervisão, é claro. A alimentação diária deste gigante era em si um espetáculo. Consumindo mais de 50 kg de feno e 15 kg de ração concentrada diariamente, Big Boy exigia cuidados especiais para manter sua condição física ideal. Equipes veterinárias monitoravam constantemente sua saúde, desenvolvendo protocolos específicos que mais tarde seriam adotados para outros bovinos de grande porte. Field Marshal. Viajando no tempo até o início do século XX e atravessando o oceano até as verdes pastagens britânicas, encontramos Field Marshal, um colosso da raça Shorthorn que se tornou uma sensação em sua época. Este gigante vermelho e branco não era apenas um animal excepcional. Era uma atração nacional que atraía multidões impressionadas. Com uma altura na cernelha que ultrapassava 1,80 metros e um peso documentado de mais de 1.800 kg, Field Marshal tinha dimensões que desafiavam a compreensão dos observadores da era eduardiana. Para contextualizar seu tamanho extraordinário, cronistas da época o comparavam a carruagens. Seu comprimento equivalia a uma carruagem de passageiros, e sua altura a de um cavalo com um homem montado. Em uma era anterior aos caminhões e tratores modernos, Field Marshal representava uma das maiores criaturas terrestres que muitos britânicos jamais veriam. As exibições públicas de Field Marshal transformavam-se em eventos sociais. Registros de jornais da época descrevem filas que se estendiam por quarteirões quando ele era apresentado em feiras agrícolas. Fotografias em sépia, cuidadosamente preservadas em arquivos históricos, mostram homens de cartola parecendo minúsculos ao lado deste monumento bovino. Uma famosa imagem mostra uma família inteira, pai, mãe e 3 crianças, alinhados ao longo de seu flanco, ilustrando dramaticamente suas proporções extraordinárias. O legado genético de Field Marshal foi tão impressionante quanto seu físico. Em uma época anterior às tecnologias modernas de reprodução, seus descendentes diretos eram disputados por valores recordes em leilões,
por toda a Grã-Bretanha e colônias. Sua influência na raça Shorthorn foi tão profunda que, décadas após sua morte, criadores ainda se referiam a certas linhagens como sangue Marshall, um selo de qualidade e tamanho superior. O que torna a história de Field Marshall particularmente notável é o contexto histórico. Em uma era de rápida industrialização, quando máquinas começavam a substituir a força animal, este touro monumental simbolizava uma conexão com a grandiosidade da natureza que a sociedade britânica temia estar perdendo. Ele não era apenas um animal premiado, era um ícone cultural de uma era de transição. Belino. Nas colinas ondulantes da região central da Itália, berço de algumas das mais antigas tradições de criação de gado do mundo, surgiu um fenômeno que desafiava as expectativas até mesmo dos mais experientes criadores. Belino, um exemplar extraordinário da raça martigiana, conquistou seu lugar na história não apenas por seu tamanho colossal, mas também pela magnificência de seus chifres em forma de lira que se projetavam majestosamente de sua cabeça maciça. Com uma altura na cernelha que ultrapassava 1,85 metros e um peso que beirava os 1.900 quilogramas, Belino possuía dimensões que rivalizavam com alguns dos maiores mamíferos terrestres. Para colocar em perspectiva, seu peso aproximava-se ao de um rinoceronte branco jovem, e sua altura era comparável à de um hipopótamo adulto em pé. Quando se movia pelos campos, a terra parecia tremer sob seus cascos, criando uma presença que inspirava reverência instantânea. O que tornava Belino verdadeiramente único eram seus chifres impressionantes, que se estendiam por quase 1 metro de ponta a ponta em uma curva elegante. Estes não eram apenas ornamentos, eram símbolos de seu status excepcional e ferramentas que, na natureza, teriam garantido sua dominância absoluta sobre qualquer rival. Nas competições regionais e nacionais, Belino acumulou uma coleção impressionante de fitas e troféus. Juízes experientes, que haviam avaliado milhares de animais ao longo de suas carreiras, frequentemente se viam sem palavras diante de sua presença. Um juiz famoso teria comentado: avaliar outros touros depois de Belino é como apreciar velas depois de contemplar o sol. O impacto econômico de Belino na região de Marche foi substancial. Sua fama atraiu compradores e turistas de toda a Europa, revitalizando a economia local e trazendo reconhecimento internacional para a raça marchigiana. Criadores locais, cujas famílias trabalhavam com gado há gerações, viram o valor de seus rebanhos aumentar significativamente simplesmente por associação com a linhagem deste touro lendário. A rotina diária de Belino era meticulosamente gerenciada. Sua dieta consistia em mais de 60 kg de alimentos selecionados, incluindo feno de alfafa premium, grãos especialmente misturados e vegetais frescos cultivados localmente. Uma equipe dedicada monitorava sua saúde constantemente, garantindo que este tesouro nacional italiano recebesse cuidados dignos de sua estatura. Daniel, nas pacíficas fazendas leiteiras da Califórnia, um fenômeno de proporções literalmente gigantescas, capturou a atenção do mundo. Daniel, um touro Holstein de pelagem preto e branco, não era apenas um animal de fazenda extraordinário. Era uma celebridade que desafiava a nossa compreensão sobre os limites do crescimento bovino. Com uma altura impressionante de quase 2 metros na cernelha e um peso que ultrapassava 2.300 kg, Daniel se erguia como um arranha-céu vivo entre seus companheiros de espécie. Para contextualizar, um touro Holstein médio atinge cerca de 1,60 metros e pesa aproximadamente 1.000 kg. Daniel era, portanto, quase 40% mais alto e mais de 2 vezes mais pesado que seus congêneres típicos. Uma anomalia estatística que o colocava literalmente fora da curva. A história de Daniel com a mídia começou quando seus proprietários, percebendo que seu bezerro continuava a crescer bem além das expectativas normais, contataram especialistas para documentar o fenômeno. O que começou como uma curiosidade local, rapidamente se transformou em sensação nacional. Equipes de televisão de grandes redes como CNN, Fox News e ABC fizeram peregrinações à fazenda californiana
para filmar este gigante gentil. Uma reportagem viral mostrava um repórter adulto facilmente passando por baixo do ventre de Daniel, sem precisar se abaixar, uma imagem que ilustrava dramaticamente suas proporções extraordinárias. Os desafios logísticos de cuidar de um animal deste porte eram imensos. Estruturas convencionais de estábulos precisaram ser completamente redesenhadas para acomodá-lo. Portas foram alargadas, tetos elevados e equipamentos de manejo customizados tiveram que ser fabricados especialmente. Sua alimentação diária, um impressionante total de 45 kg de feno e 7 kg de grãos, custava aos seus proprietários mais de 15 mil anualmente, sem contar os cuidados veterinários especializados. Cientistas que estudaram Daniel propuseram várias teorias para explicar seu crescimento extraordinário. A hipótese mais aceita sugere uma rara condição genética que afeta a produção de hormônio do crescimento, similar à acromegalia em humanos. Outros especialistas apontam para uma combinação única de fatores genéticos que, por acaso, maximizaram seu potencial de crescimento, além de qualquer expectativa razoável. O Guinness World Records oficialmente reconheceu Daniel como um dos maiores touros já documentados, embora disputas técnicas sobre metodologias de medição tenham impedido que ele recebesse o título absoluto. Independentemente de recordes oficiais, sua presença nas mídias sociais era incontestável. Vídeos de Daniel regularmente acumulavam milhões de visualizações, com comentários expressando espanto e, ocasionalmente, ceticismo sobre sua existência real. Knickers. Nas vastas planícies da Austrália Ocidental, onde o horizonte parece infinito e o céu encontra a terra em uma linha perfeita, surgiu um fenômeno que transcendeu o mundo da pecuária para se tornar um verdadeiro ícone cultural global. Knickers, um boi Holstein de pelagem branca com manchas pretas distintivas, conquistou o primeiro lugar em nossa lista não apenas por suas dimensões colossais, mas pelo impacto sem precedentes que causou no imaginário coletivo mundial. Com uma altura oficial de 1,94 metros na cernelha e pesando impressionantes 1.400 kg, Knickers literalmente se destacava em qualquer rebanho. A primeira vez que o mundo tomou conhecimento deste gigante australiano foi através de um vídeo aparentemente simples. Knickers caminhando entre um grupo de Wagyu, uma raça naturalmente menor. O contraste era tão surreal que parecia uma montagem digital. Um bovino do tamanho de um elefante pequeno movendo-se entre o que, em comparação, pareciam ovelhas pretas. Em questão de horas após sua primeira aparição online em novembro de 2018, Knickers tornou-se um fenômeno viral global. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes em plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Manchetes em todos os principais veículos de comunicação do mundo proclamavam a descoberta deste gigante australiano. O touro do tamanho de um carro pequeno, anunciava o The Guardian. Muito grande para o abatedouro, declarava a BBC. Knickers havia transcendido seu status de animal de fazenda para se tornar uma celebridade internacional. A história por trás deste colosso é fascinante. Nascido em 2013 na fazenda de Jeff Pearson, em Lake Preston, Knickers inicialmente não demonstrava sinais de que se tornaria um gigante. Foi apenas após seu terceiro ano de vida que seu crescimento extraordinário começou a chamar a atenção. Quando chegou o momento de enviá-lo para processamento, descobriu-se que ele era literalmente grande demais para o equipamento padrão dos abatedouros australianos. Um fato que inadvertidamente salvou sua vida e o transformou em mascote da fazenda. Cientistas que estudaram o caso de Knickers apontam para uma combinação rara de fatores genéticos e ambientais. Uma teoria sugere que uma mutação específica no gene que regula o crescimento, combinada com a castração precoce, Knickers é tecnicamente um boi, não um touro, e uma dieta excepcionalmente rica criou as condições perfeitas para este crescimento extraordinário. Outros especialistas sugerem que ele pode representar um caso extremo, mas natural, da variação genética presente na raça Holstein. O impacto cultural de Knickers foi profundo
e multifacetado. Para além da curiosidade científica, ele se tornou um símbolo de individualidade e sobrevivência contra as probabilidades. Sua história inspirou artistas, que o retrataram em pinturas e esculturas. Crianças em escolas australianas escreveram redações sobre ele. Turistas começaram a fazer peregrinações à fazenda de Pearson, na esperança de vislumbrar este gigante gentil. Hoje, Knickers continua vivendo sua vida tranquila na fazenda australiana, inconsciente de sua fama global. Sua rotina diária inclui pastar nos campos verdejantes e, curiosamente, liderar o rebanho. Outros bovinos naturalmente o seguem, possivelmente percebendo instintivamente sua estatura excepcional como um sinal de liderança. Cada um destes colossos transcendeu seu papel biológico para se tornar um símbolo cultural, científico e econômico. Agora queremos saber: qual desses gigantes você achou mais impressionante? Deixe aqui nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O seu like fortalece o Labirinto 8 a criar vídeos como esse, ou até melhor. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo Labirinto 8.